Tá ficando cada vez mais impossível viver no Brasil. Não é drama, é matemática, política econômica e escolhas de prioridades públicas. Se você mora numa cidade grande e quer ter uma vida minimamente digna aqui, uma casa decente, comida decente, um carro popular, plano de saúde e ainda conseguir poupar alguma coisa, hoje isso exige uma renda que muita gente nem sequer imagina ter um dia. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar quanto você precisa ganhar para bancar essa vida, apenas necessidades básicas e viver num lugar ok. Bom, eu não gosto muito de enrolação, então já vamos direto para o ponto principal do vídeo. Por que tá cada vez mais inviável viver aqui no Brasil? Fazendo um diagnóstico ampliado, a gente tem o primeiro ponto: a inflação dos alimentos, principalmente da carne. Além das questões sazonais, né, do ciclo do boi, enfim, quem entende mais sobre esse assunto pode comentar aí. Houve aumento no preço, pago ao produtor, demanda externa forte pela carne brasileira, gargalos logísticos, né. Embora teve essas taxações aí agora há pouco, mas em geral, né, na venda de carne para fora, basicamente funciona dessa forma. O alimento encarece basicamente porque custa mais para produzir e tem mais gente, no caso de fora, querendo comprar, somado ao fato de que custa mais levar para o mercado. Enfim, o Banco Central e relatórios setoriais já apontaram que a pressão nas carnes deve seguir, né, em 2025. Enfim, não vou me ater tanto nesse assunto, mas a gente sabe que o preço dos alimentos está sempre subindo, né? Ele tem vários fatores e eu não vou me aprofundar muito nisso, pelo menos nesse vídeo aqui. Um dos motivos da inviabilidade de viver aqui, o que também tem relação também com a inflação dos alimentos que eu falei agora há pouco, são os juros altos, né, que torna tudo mais caro. A taxa Selic está sempre sendo elevada muito para segurar a inflação e proteger a moeda. Isso encarece crédito, financiamento imobiliário, cartão e aumenta o custo do capital para empresas, que obviamente repassa isso para os preços finais, né? Os juros altos comprimem o consumo real, deixando o salário menor no dia a dia, né? Quem sente mais é basicamente quem está abaixo da pirâmide, né? Tem um canal que eu estou assistindo muito aí, esqueci o nome dele agora, talvez eu deixe aí na descrição, que ele explica basicamente como funciona, né, esse ciclo aí de juros altos, da taxa elevada, enfim, ele explica com bastante propriedade isso aí, tá? Eu não sou economista, mas esse é um segundo ponto e é o que a gente vê no dia a dia, né? Bom, o terceiro ponto seria os aluguéis altos e historicamente elevado. O preço do metro quadrado é muito exagerado e dos aluguéis, principalmente nas grandes cidades, né? Mesmo quando a alta dos preços desacelera, o patamar continuou o mesmo, né? Basicamente por causa de oferta de moradia insuficiente para a demanda urbana, ou seja, menos imóvel para morar e mais imóvel como investimento. Todos os pontos que eu estou abordando aqui, eu vou colocar os links na descrição para você entender um pouco mais, tá? Eu estou passando só por cima. Bom, e o quarto ponto de por que tá inviável viver aqui no Brasil seria a renda média baixa, né? Frente ao custo real de vida. A renda domiciliar per capita foi de 2.069 ali em 2024, o que é pouco para quem precisa arcar com alimentação, transporte e moradia, principalmente nas grandes cidades, né? Muitos ganham bem menos que isso. Por exemplo, o salário mínimo em 2009, né, era cerca de 400 e pouco ali, e em 2025, né, a gente sabe que tá aí 1.500 e pouco. Foi aproximadamente um crescimento de 204%, né? E aí, por exemplo, um frango, né, o preço do frango, coloquei no chat GPT aqui para ele fazer uma estimativa de crescimento percentual ali de 2009 a 2024, e o preço aproximado ali em 2009 seria R$2 por quilo, né, 2,5 por quilo, e o preço aproximado aí no ano passado estava em torno de 11,5 o quilo, né? E aí o cálculo de aumento acumulado, no final deu um aumento de 363%, né? Então isso a gente tá falando só de um alimento. Então isso aqui não é tão preciso assim, tá? Tem variações aí, mas é basicamente pra gente fazer uma comparação. E aí a gente soma isso com todas as outras coisas, tá? Não foi só o frango que subiu, uma série de outros alimentos aí subiram nos últimos anos muito mais do que o salário, tá? E o preço das outras coisas também, como saúde, preço dos veículos também subiu demais, enfim, tudo subiu e o salário mínimo subiu muito pouco, né? Bom, e aqui o quinto ponto dessa inviabilidade de viver aqui seria a carga tributária alta, né, e a baixa percepção de retorno. Isso aqui influencia todos os outros pontos que a gente falou agora há pouco, né? O Brasil cobra cerca de 32% do PIB em tributos em 2024. Aqui a gente tá falando do PIB, não falando do quanto de imposto é tirado da sua renda e dos produtos e serviços que você compra, né? Então, a sensação de pagar muito e receber muito pouco é sempre frustrante, né? Porque a gente paga muito imposto e
tem muito pouco retorno ali na saúde, na educação. Aumentar os tributos para bancar gasto público sem uma melhoria visível nos serviços cria um ressentimento e reduz a disposição das pessoas em aceitar a carga tributária. Quando você mora num país em que você basicamente paga um imposto ali relativamente alto, mas você tem serviços ótimos, né, em transporte, em saúde, enfim. Basicamente a percepção de retorno que a sociedade vai ter é muito maior, obviamente. Então as pessoas vão estar mais dispostas a abrir negócios, a trabalhar, enfim. Tá, mas por que todas essas coisas vêm subindo aí durante todos esses anos, né? Um primeiro motivo seria os choques simultâneos de oferta e demanda, né? Um clima ruim em certas regiões, aumento no custo dos insumos e maior demanda externa por commodities, né? O Brasil basicamente vive disso, né? De vender commodities para fora, como carne e soja, que pressionam os preços internos, né? Quando o produto sai caro no campo, chega caro no prato. No segundo ponto seria o câmbio e o capital global, né? Desconfiança fiscal. Fazem o real se desvalorizar, o que faz os importados e os insumos ficarem mais caros, né? O Brasil importa muita coisa de fora para produzir aqui dentro e tem poucas indústrias. Além disso, movimentos de capital internacionais puxam dinheiro para fora de mercados emergentes, aumentando o custo ali do crédito local. Mas eu não vou meter tanto nisso aqui não, tá? Os mercados sempre reagem a sinais de política fiscal, como déficit, reformas, e isso afeta juros e câmbio. Quando investidores ficam basicamente inseguros, os juros sobem para compensar o risco. E quem paga a conta é quem toma crédito ou consome, né? Então esse ponto que eu falei agora seria um segundo motivo para eles aumentar a taxa de juros, além da tentativa de controle de consumo. No resumo, esse primeiro tópico seria preços altos, mais juros nas alturas, mais impostos pesados, mais uma renda média baixa igual a explosão do custo de vida. Isso é o combo perfeito que esmaga quem vive de salário. Para quem mora em cidade grande, a conta fecha cada vez mais apertada, como a gente falou, né? Aqui vamos entrar em números práticos. Quanto custa tudo isso que a gente está falando, né? Eu sei que é meio exagerado, mas eu vou trabalhar aqui São Paulo como referência, né? Por ser uma cidade grande, referência de preços no Brasil, enfim. Eu peguei dados de algumas fontes e depois eu vou colocar aqui embaixo. Um aluguel decente em uma área normal, que não é favela, nem é padrão simples e também não é no centro exatamente, segundo o índice do quinto andar, ali, né, do site do quinto andar, um apartamento de 2 quartos em São Paulo costuma estar na faixa de 2.200, 2.500. E aqui eu tô falando daquelas regiões que também não é na favela, como eu falei, né, mas também não é ali perto do centro, né, enfim, um apartamento simples aí de 2 quartos, numa região normal, que dá pra viver. Bom, alimentação, basicamente, eu comecei a ter o frango no começo, né? Eu vou falar dele também, que fica na faixa de 7, 9 o quilo. Isso falando do preço do atacado, né? Não tô falando do preço final, não. O preço final geralmente vai para 22, dependendo da parte ali, né? E cortes bovinos tá nessa faixa também, dependendo da parte do boi também, de 22 a 40 reais, depende da peça, né? E aí, preço de veículos também, falando sobre o financiamento de um carro popular novo, né? Com 15 mil de entrada aí. Claro que existem variações, mas são basicamente esses os preços, né? O preço do Onix 2025 começa em algo próximo de 95 mil, por aí. Se tu der 15 mil de entrada, que é uma entrada baixa, né? Para o preço, tu vai ter que pagar 80 mil ali parcelado, né? Então, usando uma taxa de mercado aí para crédito automotivo, cerca de 2 a 3%, né? Uma simulação para 80 mil em 60 meses, né? 60 parcelas, dá uma prestação na casa de 2.500 por aí. Bom, plano de saúde, né? Basicamente, os planos individuais familiares variam bastante por faixa etária e cobertura. Existem planos a partir de 200, né? Faixa de 300, 400, então depende muito do plano, né? E da idade da pessoa. Se for um plano muito melhor, né? Vai girar em torno de 800, R$ 1.000, 2.000, vai depender do nível, né? Que você quer. Ou falando de feira, a cesta básica aí, pelo menos nos últimos índices, estava girando em torno de 800, quase 900. Isso falando só de cesta básica, né? Não tô falando de carne, nada disso. E aí, se tiver filhos, isso tudo que eu falei explode, né? Existem vários estudos e levantamentos que apontam que criar uma criança até 18 anos pode custar desde algumas centenas de milhares até milhões. Depende do padrão, né? Que você vai dar ao seu filho. Mas gira em torno ali de 200 a 3 milhões
dependendo aí de diferentes cenários sociais, padrão de vida e educação. Mas mesmo um cenário moderado ali de creche já adiciona milhares aí ao mês. Pô, vamos dar um cenário prático, vamos dar um exemplo aqui, para que fique claro do porquê realmente está bem complicado de viver no Brasil se você ganha aí menos de, digamos, 6k por mês. E aqui eu falo como eu tô dizendo, eu não tô falando de viver bem, tipo viver luxo, não, tô falando de viver normalmente. Então vou montar um cenário prático aqui, um exemplo, né, para uma família de 3 a 4 pessoas, né, sendo pai, mãe, filho, filhos. Vamos dar exemplo da moradia. A gente falou São Paulo, mas eu vou usar Curitiba como parâmetro para ficar um pouco mais leve, né. Bom, um aluguel aí de 3 quartos, né, 3 a 4 quartos, o preço médio do aluguel residencial em Curitiba em fevereiro de 2025 foi de 2.035, né, mas geralmente gira nessa faixa aí 2.100, 2.200, dependendo da região. Transporte, vamos considerar transporte. Se esse casal decidiu comprar um carro, vamos colocar um carro usado, para não ficar tão pesado assim. Vamos colocar aqui um Onix 2018. Preço médio dele girando ali em torno de 45.800 e 50 mil nessa faixa, dependendo da quilometragem, né, e do estado de conservação. Tu achou ali um Onix barato, por 45 mil, barato entre aspas, né? E aí tu vai financiar de 30 a 35 mil, 60 meses, a uma taxa média de 2% a 2,5% ao mês. Isso vai resultar em umas parcelas aproximadas de 740 a 800 reais, né? Bom, falando de plano de saúde, que eu não acho que seja um luxo, aqui a gente se acostumou tanto, né, a sofrer nesse país que a gente acha que é um luxo ter um plano de saúde básico, sabe? Nem todo mundo tem, nem todo mundo pode ter, pode pagar. Que deveria ser uma coisa normal, né, para todo mundo, mas enfim, aqui é como se fosse uma coisa de luxo. Então, vamos dizer que essa família aí decidiu pagar um plano ali, ok, do Apvida, né? Vai girar em torno de 280, 300, não depende da faixa etária e cobertura, né? Para 4 pessoas vai dar em torno ali de 1.200, vamos considerar assim, né? Falando de alimentação, em Curitiba o custo médio da cesta básica, ou uma cesta básica mensal para 4 pessoas. Eu coloquei um valor aqui de 800, se for uma feira tipo muito simples mesmo. E aí se você quiser comer carne todo dia, não carne de boi tipo frango, se você quiser comer todos os dias, que deveria também ser uma coisa normal, principalmente a classe baixa ali normalizou tanto o sofrimento, né, a pobreza no Brasil, que para essas pessoas é normal elas comerem frango tipo uma vez na semana, ou dia sim, dia não, tá, entende? Então vou adicionar aqui a 1 quilo de frango por dia, girando em torno de 20 reais, vamos colocar assim uma granja. Então por mês vai dar em torno de 600 ali, claro, se tu só comprar frango, né, por mês. Então daria uns 1.400, né, juntando com a feira muito enxuta que eu falei de 800, que seria uma feira tipo muito básica mesmo, com alguns itens de limpeza. Então se tu quiser realmente fazer uma feira ok, vai girar em torno ali de 2.000 ou mais. Eu não falo nem de luxo, eu tô falando de coisas normais, itens de limpeza um pouco melhor, a marca ali de macarrão um pouco melhor, enfim, nada de luxo, eu tô falando uma coisa básica. E aí tem também os serviços, né, e contas de todo mês, né, que é energia elétrica, água, gás, internet, celular, enfim. Isso aqui vai depender muito, né, da família, mas vamos colocar ali 500 a 600. Uma internet não tão boa, né, mas também não tão ruim, e economizando bastante em água e energia elétrica, gira em torno aí. E aí também adicionando transporte e manutenção, considerando que o uso do veículo seja diário, né, o gasto mensal pode variar aí entre 600 e 800, depende muito aí, principalmente se o cara for Uber, né, se você for Uber, então aí gasta muito mais, né. E aí suponhamos que essa família queira fazer uma reserva de contingência, né, para imprevistos, para manutenção, enfim, pelo menos guardar ali uns 600 mensais, né. Então aqui na tabela final eu considerei moradia pela média lá de Curitiba. Por que eu coloquei nesse preço? Porque eu tô falando aqui para quem quer morar fora da favela. Se você morar numa comunidade pobre, numa favela, isso aqui vai cair muito, né, esses preços aqui, esses gastos. Eu tô falando para quem quer viver, tipo, ok, num bairro normal. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem algumas casas um pouco mais afastadas daqui onde eu moro, que são casas normais, 3, 4 quartos, com preço de 2.000 nessa faixa. E a alimentação é basicamente os mesmos preços, né, os mesmos custos. Esses gastos que eu tô falando é para quem quer viver uma vida que também não é luxo, mas também não é a pessoa que tá morando numa favela.
tá entendendo? Muita gente, né, é obrigado a viver em comunidade, em favelas, porque não tem realmente condição de sair dali. Por causa disso que eu tô falando aqui, pra você morar numa região um pouquinho mais afastada. Eu não tô falando de morar no Leblon, uma coisa assim, não, ou na Praia do Boa Viagem. Eu não tô falando disso, não. Eu tô falando de morar, tipo, numa região um pouco mais afastada das comunidades. Então, aqui na nossa tabela, uns preços que a gente falou, eu coloquei basicamente a maioria dos preços aqui. Eu coloquei o mínimo, né, que eu tinha dito, que eu citei várias faixas ali, mas eu coloquei o mínimo de cada tópico. E aí girou aqui em torno de 8 mil e alguma coisa. E se você tá duvidando disso, é porque ou você realmente não tá nessa realidade, ou você tá mentindo pra você mesmo. São coisas que deveriam ser consideradas normais, que só tem acesso quem recebe nessa faixa aqui de renda. Claro que para gastar isso aqui você tem que receber mais do que isso, né? Para quem é assalariado, né? Considerar os descontos de INSS, imposto de renda, que aí a renda ficaria em torno ali de 11 a 12 mil reais, né? Para poder arcar com esses custos aqui, com esse padrão que não é um padrão elevado. Pode procurar aí, procura aí, em Curitiba, casa de 2.000 reais, 2.100 reais. Você vai ver que não é um padrão elevado, são casas normais. Se fosse um apartamento de um padrão mais elevado, com certeza o aluguel seria 4.500, 5.000, 7.000. Então, isso aqui não é um padrão de vida elevado. Quero que você entenda isso. Então, mesmo com escolhas econômicas, como optar por um carro usado, planejar cuidadosamente os gastos, a realidade financeira para manter um padrão de vida normal, viver no Brasil é desafiador, cara. Então, são uma série de fatores que se somam, tá? E fazem tudo ficar mais complicado, né? Como a gente falou, juros altos encarecem crédito, que encarece os carros, imóveis, cartões, financiamentos viraram subproduto caro de política monetária. Aí a alta carga de impostos sobre consumo corrói o salário real, porque aqui é tributado serviços e produtos, não apenas renda. Então, mesmo com vários subsídios e programas, o retorno em serviços públicos é baixo, como a gente disse, e você paga de qualquer forma, você é obrigado. E aí soma o fato também da insegurança urbana que a gente tem, que eu não citei aqui, estou falando sobre gastos. A insegurança também aumenta os custos, né? Porque você vai ter que contratar uma segurança privada, dependendo do seu padrão de vida, transporte alternativo, moradia em áreas mais seguras e os custos indiretos, né? Que seria estresse, perda de tempo, né? Porque você evita sair em determinados horários, você, enfim, uma série de coisas que vão se somando a tudo isso que a gente tá falando, né? Bom, e aí, para finalizar, qual seria a solução, né? Para quem quer ficar e para quem quer pecar a mula, né? Se você continuar aqui, eu diria que dependendo do seu padrão de vida, né, e da sua necessidade, seria melhor cortar o carro, sei lá, morar perto do metrô, morar perto do trabalho, enfim, alguma alternativa que faça você não precisar do carro. Mas enfim, depende muito do cargo que você tem, do que é que você faz. E aí você tem que colocar na ponta do lápis para ver o que é que vale mais a pena, né? Mudar de bairro, né? Evite morar em lugares muito caros, o que é praticamente impossível, a não ser que você vá morar realmente um pouco mais perto de comunidades. Mas basicamente você tem que focar em ganhar mais, né? Não adianta, tipo, querer achar que dá para viver bem aqui com 2, 3 mil reais. Você pode até sobreviver, mas você não vai ter uma segurança de qualidade, uma saúde de qualidade. Então, cara, é selva. É fazer o que der para conseguir ter mais renda, né? Seja aumentando suas skills, suas habilidades, empreendendo, né? Montando uma empresa. Eu sei que é difícil, né? Você ter empresas no Brasil, mas é uma alternativa sim. Tem muita gente aí que tem negócios simples e tá fazendo aí seus 7, 10 mil reais por mês. Bom, a parte do plano de saúde eu não recomendo você cortar, né? Porque a gente sabe que depender do SUS é meio complicado. Se for coisa simples, dá pra ir, mas se for uma coisa muito específica, com certeza você vai ficar na fila esperando aí alguns meses. Basicamente, eu recomendaria não entrar em financiamento. Eu vejo muita gente indicando aí pra você financiar casa, financiar carro, enfim. A não ser que seja uma extrema necessidade, tá? Tu vai financiar ali um carro pra trabalhar, mas mesmo assim, eu acho que não tá compensando você financiar um carro pra fazer Uber, não. Principalmente se for um carro novo, carro aí de 2024, 2025. A conta realmente, pelo que eu vejo aí, alguns amigos falarem que fazem Uber, a conta não tá fechando. E também não recomendo entrar em consórcio, né? Não faz essa loucura. Mas o principal é ter uma escolha política racional e ativa, né?
pressionar por redução de tributos sobre consumo essencial, por mais eficiência no gasto público de fato, né? Isso é uma ação que tem que ser coletiva. Eu não tô falando para tu sair fazendo protesto na rua, não. Tô falando de votar, participar, de pesquisar quem são os políticos que tu tá votando. O vereador, por exemplo, ele tem um papel muito importante na cobrança ali da prefeitura. Então, se tu vota num tiririca da vida para ser vereador, tu não pode esperar algum serviço de qualidade, cara. A gente tem aí alguns partidos, algumas pessoas que estão com projetos aí de diminuição de imposto sobre produtos e serviços ou até zerar. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E também reduzir os altos salários ali ou até realmente cortar do alto funcionalismo público, né? A gente tem muita gente ali ganhando 40 para cima. Isso fora os auxílios, né? Porque o 40 é o salário e um monte dos deputados ali, vários tipos de auxílio, moradia, enfim, muita coisa, né? A gente já sabe de tudo isso. Mas para você que não quer esperar tudo isso acontecer, pagar para ver se realmente essas coisas que eu tô falando vão acontecer, seria sair, né? Escolher um país melhor aí, com menos impostos, mais segurança, mais qualidade de vida com pouco. E aí você pode escolher destinos com um bom custo-benefício, né? Países com moeda forte e entrada relativamente acessível por meio de visto de estudante ou visto de trabalho. Por exemplo, tem países europeus com programas de nômade digital, ou países que aceitam trabalho presencial com custos de vida menores, como por exemplo a Irlanda, mas a Irlanda tem aquela questão do preconceito com imigrantes, né? Principalmente em Dublin. Polônia é muito boa, excelente país para você ir também. A Austrália não indicaria, não indicaria nem ela nem a Nova Zelândia, mas enfim, cada um faz o que quer da sua vida, faça suas próprias pesquisas, né? De acordo com seus ideais. E aqui na América do Sul também tem países que estão bem melhor que aqui no Brasil, que tu consegue viver esse mesmo padrão aqui, que eu citei no vídeo, com muito menos do salário de lá, no caso, né? Um exemplo, um padrão que tu teria aqui com 8, 9 mil dinheiros, vamos falar assim, tu teria o mesmo padrão com 2, 3 mil dinheiros. Em países como o Paraguai, Chile, o mundo é gigante, tá? O mundo é gigante e você tem várias opções aí, basta você se planejar se você realmente quiser fazer isso. E aí você tem que economizar até lá, né? O ideal também seria conquistar um trabalho remoto, um visto de trabalho remoto, principalmente se for pago em euro ou dólar. E aí melhorar suas skills, né? Suas habilidades para ir para outro país, no caso, estudar a língua de lá, estudar qual área que está mais em alta lá, qual área que tem mais demanda naquele país, né? Para você já começar a estudar para ver como é que é. Bom, nesse vídeo eu não vou dar tanto detalhes sobre isso aqui, mas é um caminho, tá? Que você pode seguir para fugir desses custos cada vez mais exorbitantes daqui do Brasil. Então são basicamente essas as opções que você tem, né? Que nós temos estando aqui no Brasil, né? Ou realmente ganhar cada vez mais, ter ali um padrão ok. Alguns anos atrás você conseguia ter esse mesmo padrão que eu citei aqui com bem menos, mas hoje em dia não. É só você fazer uma pesquisa aí, né? A inflação real, a inflação ali de fato, não a nominal, tá corroendo muito o poder de compra do real ano a ano, e isso de forma muito acelerada. Porque a renda média, né, das pessoas não tá realmente acompanhando, porque sempre que os preços sobem, eles continuam lá e geralmente eles só baixam preços ali em promoções, mas a faixa de preço, um exemplo de uma coisa que era R$1 alguns anos atrás e hoje subiu para 4, algumas vezes eles vão fazer umas promoções ali para R$3, mas em comparação com alguns anos anteriores, o preço continua em cima. Então os preços sempre sobem e ficam lá, naquela faixa ali. Então, se todo ano tá subindo, vai chegar um momento que vai ficar inviável. Primeiro que eles demoram muito a fazer aumento de salário mínimo, né? Claro que é uma coisa normal os preços subirem, né? De acordo com a desvalorização normal de uma moeda por inflação, mas chega num ponto em que isso fica inviável se esse aumento, né, da inflação for muito exagerado. Por exemplo, nos Estados Unidos, a inflação também corroeu o poder de compra do dólar lá internamente, né? Se você comparar em 20 anos, é normal isso acontecer, por emissão de moeda, enfim, vários fatores. Porém, lá se ganha muito dinheiro em várias áreas e também, né, essa corrosão do poder de compra não foi tão exagerada
exagerada. Bom, é isso, eu só queria falar sobre esse assunto com vocês, que é uma coisa que eu vinha pesquisando e, bom, se você puder, deixa aqui embaixo qual é o seu custo de vida. Não precisa falar teu salário, mas deixa aqui embaixo pra galera entender, pro pessoal que é mais novo aí, tá querendo formar família, pretende viver no Brasil, coloca aqui embaixo os custos que você tem aí, custos normais, né, que você tem geralmente todo mês, se for possível, tá? E pra você que não quer depender de uma renda aqui no Brasil, quer ter dinheiro pela internet, quer adquirir ali conhecimento, aqui na descrição eu vou deixar alguns cursos, né, onde você pode aprender a ganhar dinheiro na internet, ter uma renda remota, investindo bem pouco ali no aprendizado e podendo trabalhar com a internet até mesmo sem aparecer. Bom, é isso, espero que você tenha gostado, tenha entendido as coisas que eu falei. Fui!